Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Temas e Tramas. Eu sou Amanda Godoy, sou doutoranda do PPGL, do Mackenzie, e começo o episódio de hoje avisando que a nossa conversa ela vai entrar na sala de aula. Oi, Amanda. Oi, todo mundo. Hoje a gente está aqui com a professora, ex-professora. Nunca. A professora Maria Lúcia, que era professora aqui do programa, está aposentada hoje. E o último doutorando dela, o professor, também professor aqui da casa, aqui do colégio, Mackenzie, o Lorenzo. Exatamente, e para mostrar, né, como aí a pesquisa aqui no Mackenzie, ela constrói pontes incríveis, né, pode ser entre várias coisas, mas no caso de hoje é letras, educação, arte e história, né, a gente trouxe os dois fantásticos convidados, né, por favor, se apresentem pra galera. Bom, ladies first. Por favor. Eu sou Maria Lúcia Vasconcelos, né? Trabalhei aqui no Mackenzie por 51 anos Só isso. e sou da área da educação. Eu trabalhei com formação de professores. Mas os últimos anos da minha carreira, bastante tempo, eu fiquei no programa de letras. Então, na verdade, trabalhei mais com a formação de professores da área de letras do que de outra área. Mas, de qualquer forma, eu sou professora ainda, porque eu acho que é um estado de espírito. Você, quando é professor para sempre. Então, é uma delícia voltar aqui. Agradeço demais o convite de vocês, porque voltar ao Mackenzie para mim sempre é muito bom. E melhor ainda quando eu posso encontrar amigos, né? E rever vocês dois queridos, pessoas que foram meus ex-alunos. O Pedro, meu colega de trabalho, além de ex-aluno, e o Lorenzo, que é uma pessoa muito querida também, meu colega, meu ex-aluno, meu último orientando. Enfim, muito bom estar aqui hoje. Obrigada. Okay. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, pessoal. Sou Lorenzo, eu sou professor na área de linguagens e suas tecnologias. Originalmente professor de espanhol, continuo sendo, é minha grande paixão. E ao longo desses 26 anos, 27 anos de sala de aula, Mackenzie 20 anos, além do espanhol, trabalhei também no curso de letras, no curso de jornalismo, no curso de publicidade. E minha grande paixão é a área mesmo da educação, né? Embora em publicidade, jornalismo, eram outras disciplinas que também bem interessantes, gostava. Mas em letras que eu trabalhava com a prática docente e na educação básica que eu atuo diretamente na sala de aula, é minha grande paixão. Bom, então, pra gente abrir aqui os trabalhos, né? Muita gente acha que dar aula é planejar o que os alunos vão estudar, né? É só uma questão de vocação ou ter jeito para adolescente, né, Pedro? Muita gente acha que dar aula é uma questão, ou você nasce para isso, ou não. Ou então, tem também o pessoal que acha que é um segundo trabalho, né? Dar aula não é um trabalho. Como se não desse trabalho suficiente. E aí eu queria perguntar para os dois, como que vocês trabalham, né? A educação como uma ciência bruta. Porque muita gente acha que ciências humanas não é ciências, né? Também, porque não tem jaleco, não tem microscópio, não tem laboratório. Então, fala um pouquinho de como trabalhar a educação como uma ciência bruta mesmo. Porque a gente sabe que a primeira ciência é a educação. Bom, quando a gente pensa em ciência bruta, né, vem esses estereótipos realmente do jaleco ou do microscópio. Mas tem de pensar que a educação, a ciência bruta, é a prática, é a sala de aula. Então, é a própria experiência. E quando eu digo experiência, não é a experiência só da bagagem que a gente traz, e sim a experiência de testes. Então, nós fazemos um planejamento. Quantas aulas, né? A gente não planeja determinada maneira, você faz tudo cronometrado, seguindo metodologias. Uma metodologia mais comunicativa, uma metodologia mais tradicional. E quando você entra na sala de aula, é uma grande surpresa, porque o seu planejamento ele pode ser completamente desviado. Você tem um objetivo, mas o público é diferente, né? E não é só o público, cada turma, cada sala de aula é diferente. Na própria sala de aula, a gente tem muita diversidade. Então, quando eu digo essa experiência, o teste, a aplicação, vamos recolher aqui o que a gente conseguiu aproveitar, o que não deu certo a gente descarta. Então, isso é uma ciência. Na própria tese, né, a gente trabalhou com um relato de experiência.
Então, isso é uma ciência. E estudos também que associam com a psicologia, com a sociologia. Então, vamos entender a sociedade hoje. Eu que trabalho diretamente com adolescente. E isso eu não trago de um estudo científico grande, trago de uma experiência. O adolescente de hoje é completamente diferente do adolescente de 5 anos atrás. Como é totalmente diferente de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, não dá para engessar, mas a gente sim tem que se alimentar aí da atualidade e de linhas da psicologia, de linhas da educação e fazer uma grande salada de tudo isso e tentar adequar aquele público, né? Então, essa questão toda aí que o Lourenço trouxe, ele é um exemplo disso, né? Por quê? Ele trabalha todas as questões da docência, do ensino, mas relaciona com as questões da tecnologia. A tecnologia presente como um recurso didático-pedagógico em sala de aula. Isso é novo, né? O professor mais antigo não faz nada disso. Quando faz porque pesquisou, porque estudou, porque buscou, não é? E aí, se não fizer, ele vai se distanciar cada vez mais do seu aluno. E na medida em que ele se distancia do seu aluno por falar uma linguagem que o aluno não tem interesse por ela, ele está perdendo o seu papel verdadeiro, que é o papel de um professor que está em sala de aula para ser ouvido, não é? Então, essa questão é importantíssima. Agora, é fundamental que o professor tenha em mente que ele tem que sempre se rever. A cada turma ele vai se ajustar, como o Lourenço falou. Óbvio, ele tem que se ajustar, porque a realidade é aquela naquele momento, mas ele também tem que ver como é que ele está se saindo, o que ele está trazendo para os seus alunos e buscando novas respostas para aquilo que aparece. Porque o professor, vocação, Pedro, a gente tem que ter em qualquer profissão, né? Eu, por exemplo, se eu inventasse de ser bailarina, eu seria um fracasso, porque eu não tenho vocação para isso, não é? Não adianta me pôr 100 anos que eu não vou resolver, né? Mas a gente tem que ser vocacionado, sim, e é bom que seja. O trabalho será menor, porque você fará com mais paixão. Agora, a gente também tem que ter objetivos, e não são só objetivos que a escola traz para você, que o coordenador pedagógico diz que você deve ter. São seus objetivos reais, como profissional de humanas, que trabalha influenciando o outro, né? É uma coisa de uma responsabilidade incrível. E eu vou pegar toda a bagagem da minha formação, vou tentar aplicá-la, vou aprender coisas novas, né? E vou ser um melhor professor na medida em que eu consiga fazer tudo isso. Agora, se as pessoas não querem entender que a nossa profissão é importantíssima, eu sinto muito. É a realidade que a gente vem vivendo no Brasil. É verdade. E falando assim em método, em liderança, em educação em outros lugares, assim, a senhora, professora, seu currículo na educação, ele é gigantesco e monumental, né? Porque a senhora já foi reitora do Mackenzie, já foi secretária da educação, presidente de conselhos. E assim, como que toda essa experiência que a senhora tem em gestão pública, gestão educacional, funcionou para trabalhar com o cotidiano, com o dia a dia da sala de aula que o professor Lourenço trouxe ali na tese dele? Na verdade, a vida da gente, de qualquer um, né, de qualquer profissional, a vida do ser humano, ela é feita de oportunidades. Oportunidades que você busca, luta para conseguir, e oportunidades que surgem. Não sei se como efeito daquilo que você está fazendo, ou se simplesmente porque surgiu e você estava no lugar certo, na hora certa, né? Então, as oportunidades, quando surgem, a gente tem que estar atento para fazer o melhor que pode e não perder essas oportunidades, né? Então, de fato, o meu currículo é extenso, mas a minha vida profissional foi muito extensa. Eu trabalhei até os 76 anos, né? Então, também se eu não tivesse feito nada, coitadinha de mim. Então, as coisas que eu fiz foram resultado das minhas ações profissionais, mas eu nunca deixei de ser professora. Não importa qual a função que eu tenha assumido, eu sempre compartilhei essa função com a função de professora, né? Lógico que houve momentos em que a sala de aula era muito mais presente na minha vida, em momentos que ela diminuiu barbaridade de tamanho. Mas não tem importância, eu nunca deixei de ser professora, nunca deixei.
Então, as minhas oportunidades administrativas, elas vieram de encontro a uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Porque quando eu fiz o curso de pedagogia, eu fiz com a especialização em orientação educacional. Então, o meu foco sempre foi o aluno. Mas, de repente, eu virei uma administrativa. Olha que coisa boa. E eu adorei. Eba! Adorei, percebi que dar ordem é uma gostosura. Não, mas não é. É que, na verdade, quando você passa para... Você está na sala de aula e está sofrendo, entre aspas, não é sofrendo de sofrimento, mas sofrendo porque está recebendo, né, toda essa questão do que deve fazer. Só que o que deve ser feito nem sempre as condições são as ideais, são as desejáveis, não se experimenta uma coisa nova e você gostaria de ver essa experiência. E quando você vai para o administrativo, você pode pensar nesse outro lado. De que forma eu posso ajudar para que as coisas aconteçam melhor, para que a sala de aula resulte num espaço mais produtivo. Então, no fundo, o administrativo, que é também professor, ele junta as duas coisas e fica tudo bom. Não tenho reclamação, não. Mas é interessante pensar nessa trajetória dela, que ela foi para o administrativo, não saiu totalmente da sala de aula, em alguns momentos se ausentou, mas voltou para a sala de aula. Totalmente. E é diferente quando a gente acompanha aí trajetórias de grandes profissionais que, assim, saem da sala de aula, vão para o administrativo e não voltam. Nunca mais voltam. Então, ela pôde contribuir, ela pôde estar dos dois lados, né? E depois trazer de volta essa experiência também para a sala de aula. Quando terminei o meu trabalho, eu era professora, só. Quando a senhora me deu aula em 2015, a senhora já não tinha mais nenhum cargo, né? Não sei, acho que não. Nenhum mais, já tinha voltado para cá. Então é isso. Assim que eu saí da Secretaria da Educação e voltei, né, em tempo total para o Mackenzie, eu decidi que estava bom demais. Eu já tinha vivido muitas experiências interessantes e eu queria voltar a ser o que eu sempre fui, professora. E, Lourenço, puxando para sua tese, nos agradecimentos, tem uma parte que é toda dedicada para a professora Maria Lúcia. E você sempre fala da honra que é ser o último orientando dela aqui no programa. Então conta pra gente, né, como que foi esse encontro entre mestre e aprendiz e em que momento que você percebeu que, putz, eu precisava começar um doutorado. Tá, legal. Bom, é uma grande honra, mas acaba sendo... Ali eu procurei até substituir não só a honra, mas um grande medo na responsabilidade. Porque eu não sabia que eu seria o último orientando. Isso foi acontecendo. É um peso, né? E ela nos chamou, os orientandos, para uma reunião. A reunião foi um bolo com café na casa dela. Encontro dele, falei assim, o que vem por aí? Um cafezinho. Não fui eu que preparei o bolo, porque eu não cozinho. Aí ela contando a história, ela descontraída, a gente rindo e tal. Então, eu vou parar. Quando você vai parar, professora? Né? Acho que no final daquele ano. Eu falei, mas o meu daria para defender até o ano que vem. Ela falou, aí é uma decisão sua. Eu falei, não, vou terminar com você. Né? E aí, outros dois já estavam próximos da defesa. E aí ela falou, então você vai ser o meu último orientando. Então, é uma grande honra, sem dúvida, mas assim, a responsabilidade e o medo, enfim. Bom, como que eu cheguei ao doutorado, como que eu cheguei a ela? Eu sou professor de espanhol, originalmente, e minhas pesquisas sempre foram voltadas para a área de língua estrangeira, né? Ensino de língua estrangeira. Só que nessas voltas que a vida dá, ela usou o termo estar no lugar certo na hora certa, eu vou parafrasear a professora, estar no lugar certo na hora certa. Nós tivemos uma grande reforma na educação, no ensino médio, né, em 2017. Então foi sancionado o novo ensino médio, que seria implementado a partir de 2020. Devido à pandemia, os colégios puderam estender para 2021, enfim. E nessas mudanças, na minha área profissional, atuava na educação superior em determinado período e na educação básica com espanhol no período da manhã. E o colégio comunicou que, com essa reforma do novo ensino médio, não haveria mais a língua estrangeira espanhol, porque ela não faz parte da formação geral básica, né, da FGB. E falei, então, tô fora, né? Assim que eu entendi, eu falei, preciso me virar. Só que nesse comunicado eu já recebi o convite. O colégio falou assim, nós gostaríamos que você
escrevesse novas disciplinas para um novo ensino médio, que são os itinerários formativos, que daqui a pouquinho a gente fala sobre os itinerários formativos. Então eu falei, bom, vamos lá. Então comecei a pensar, eles me deram uma carta branca, mas era branca assim, ó. Escreva o curso que você quiser, o que você achar que funciona, traga a proposta, nós vamos analisar. Como eu já trabalhava aqui na publicidade, no jornalismo, na graduação, eu falei, por que não levar essa área de publicidade e jornalismo, que é tão interessante, para os alunos do ensino médio? Foi quando eu comecei a escrever os cursos. Foram 3 cursos que eu escrevi, mas na tese a gente explorou o que eu chamo de principal, porque eu pude aplicá-lo durante 3 anos, então teve uma comparação, por isso que foi um relato de experiência. E aí, nesse momento, pandemia, 2020, toda essa novidade, eu terminando de escrever o curso, porque começaria em 2021. E eu falei, peraí, tem muita coisa aqui, ou seja, todo o preparo desde 2017, a escrita do curso, e se eu usar isso para o doutorado? Bati um papo com a Valéria, não conhecia a professora diretamente, era indiretamente, não tive o privilégio de ser aluno dela na graduação, e conversei com a Valéria e com outros professores aqui do CCL, e a Valéria falou, você já tem um doutorado, é um relato de experiência. E olha que legal, você vai conseguir, durante o tempo do doutorado, comparar os anos de aplicação. E eu falei, nossa, fantástico. Eu falei, então quero contribuir. Então, eu comecei com a ideia de uma contribuição de uma nova disciplina, uma vez que nós não temos isso no repertório, não temos um depósito com essa fórmula, ou com livros, ou com material preparado para os itinerários formativos. E aí eu falei, é isso, levei a proposta na entrevista, e foi interessante. E aí, não poderia ser com outra pessoa, a não ser com a professora Maria Lúcia, que é da área de educação, práticas docentes. Então, vamos lá. Então, foi assim que eu cheguei ao doutorado. Tá? Bom, e tem um ponto muito forte entre vocês dois, né? Uma liga que é a paixão acadêmica pelo Paulo Freire, né? A professora Maria Lúcia, ela foi o grupo do Paulo Freire aqui do Mackenzie, era o mais antigo da instituição e era liderado pela professora Maria Lúcia, agora pela professora Valéria. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, o nosso podcast ele tem a intenção de ser para o público geral. Então, como o Freire é muito demonizado, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, acho que o conceito mais conhecido dele, que é o da educação bancária, e que você usa bastante. Se vocês puderem explicar um pouco para o pessoal que está lá, que não é acadêmico e que não trabalha diretamente, o que é essa educação bancária e por que ela insiste tanto em assombrar as escolas brasileiras, e o que o Freire diz que a gente tem que fazer para fazer ela parar. Você trouxe umas questões aí que eu já quero começar por elas. Essa questão da demonização do maior educador brasileiro, conhecido no mundo inteiro, reverenciado no mundo inteiro, e não só reverenciado nos países ditos, né, de esquerda, mas ele é muito lido nos Estados Unidos. Então, ponto e basta, né? O problema, eu acho, que algumas pessoas escolhem alguns pontos e ficam martelando nesses pontos. Mas o que falta é leitura da obra de Paulo Freire. Se ler a obra de Paulo Freire, não vai demonizá-lo em hipótese alguma. Você traz um dos conceitos que ele trouxe e debateu por muito tempo na obra dele, que é a questão da educação bancária, e pergunta por quê, né? Por que isto assombra a escola brasileira? Porque a escola não anda no ritmo da sociedade. A sociedade, felizmente, né? Se a sociedade não andasse, já está andando e está ruim, então a sociedade anda e se modifica. Mas a escola custa a acompanhar essas mudanças. E aí é muito mais confortável, entre aspas, para aquele professor não vocacionado, para aquele professor preguiçoso que não quer se reinventar, né? Para aquele professor que não está feliz com a carreira que possui. Fico fazendo o que sempre fiz. Repito os conteúdos que eu tive na educação básica, que eu revi no ensino superior e que agora eu vou repetir tudo de novo. Mas isso não é ser professor. Isso é simplesmente dar aulas, mas não ser professor. O professor tem compromissos. E o compromisso maior do professor
é ajudar o seu aluno a assumir o seu papel de cidadão futuro, de ser um cidadão que não só se modifica enquanto pessoa, mas modifica a sociedade que o cerca. Que ele vá fazer alguma coisa para melhorar os grupos sociais nos quais ele transita. E aí, a educação bancária, hoje, com todo o recurso tecnológico que existe, para que professor, então? Você senta na frente de um computador, seja lá do que você quiser, e fica vendo conteúdos e conteúdos e conteúdos. Agora, quem vai me ensinar a olhar criticamente para esses conteúdos? Quem vai me ensinar a procurar os conteúdos que de fato respondam às minhas questões? E o aluno tem que olhar para esses conteúdos dessa forma, uma forma crítica. Quando o professor tem esse tipo de preocupação, ele não vai ficar simplesmente repetindo conteúdos. Ele vai trazer os conteúdos, sim, óbvio, porque você não consegue andar na sua profissão futura se você não dominar conteúdos. Não estou dizendo que eles não sejam importantes, mas eles não são a coisa mais importante. A coisa mais importante é como eu me relaciono com a sociedade que me cerca. Como é que o fato de eu estar junto com outras, você mesmo já falou, num ambiente absolutamente diferente, entre que as pessoas não são iguais, não é? Então, eu estou convivendo, eu estou aprendendo a conviver, eu estou aprendendo a me posicionar. O meu professor está me fazendo perguntas que não estão ali no texto, obviamente, colocadas, mas que eu tenho que buscar as respostas para essas perguntas. E quando eu saio da escola, eu saio pronto para enfrentar a vida adulta, a vida profissional, né? A vida daquele que realmente vai fazer diferença. Porque também, se eu não fizer diferença, que coisa estranha, não é? E Paulo Freire é que vai trazer tudo isso. Né? Paulo Freire que vai dizer para nós, professores, que a nossa função é muito mais importante do que aquela que a gente imagina quando começa a vida estudando para ser professor. Né? Nós somos muito mais importantes do que pensam ou sabem. Mas quem tem a consciência de que está formando outras pessoas, por favor, seja mais responsável. É isso. E posso continuar? Com certeza. Como o Pedro perguntou isso da educação bancária, já que para a gente da educação é muito óbvio, né? Isso é tão estudado desde o começo das práticas docentes na graduação, mas para quem não é da área, é literalmente a metáfora aqui com um banco, né? O depósito. Né? Que nem o banco hoje tem mais essa função só de depósito, né? Até o banco mudou. Mas no momento que ele escreve isso aí, essa ideia do depósito. Então, enxergar o aluno como um banco, onde o professor é o detentor total do conhecimento, né? E ele simplesmente, desculpe a expressão, vomita isso para o aluno. Tá? E isso funciona, quer dizer, funcionava. Não vamos colocar o que não funciona 100%, né? Acho que a gente não pode descartar tudo do passado, né? São adequações. Mas isso atende, essa metodologia bancária, ela atende uma realidade de uma educação anos 80, anos 60, 70, 80, na qual você precisa formar pessoas para operar máquinas. Então, você não precisa ter um ser crítico, né? Você precisa ter um ser que obedeça. Né? Então, ele decora um procedimento, ele decora um método e para operar ali uma máquina. E o mesmo com a educação. Você decora uma fórmula, você decora uma conjugação verbal e para reproduzir aquilo numa prova. Não é interessante você ter esse ser crítico. E se a gente pensar na história dos meios de comunicação, até comecinho dos anos 2000, no final dos anos 90, a comunicação, nós, diante da comunicação, somos completamente passivos. Porque eu recebo a informação da revista, eu recebo a informação impressa, do jornal impresso, do programa de televisão, do programa de rádio, eu só escuto. A partir dos anos 2000, com a popularização da internet, e aí começam as redes sociais digitais, eu passo a interagir de forma assídua. Então, vamos pensar numa rede social digital que começa ali em 2009, né? Orkut e tal, 2008, 2009, em que um comentário, algo citado, eu já posso retrucar, perguntar, reproduzir, criticar. Então, eu deixo de ser aquele sujeito passivo na comunicação e sou um sujeito ativo. Então, quando a gente pensa na educação, olha que visionário ali. Em 80, 90, ele falando sobre isso, não pode ser um depósito, o aluno.
E antes de você ter essa mudança na comunicação globalizada. Então, hoje, quando a gente fala em educação, há anos, não faz mais sentido só esse método, né? Mas é difícil essa mudança, porque eu sou muito mais jovem que a professora, mas eu tive isso mesmo na sala de aula. Depois, na graduação, a mesma coisa. E comecei a atuar dessa forma, embora com um grande desejo de mudança por outras experiências, que depois a gente pode chegar nisso, tá bom? Então, você falou de combater essa... Não combater, né? Porque, como você disse, é importante a gente pegar coisas ainda do passado. E você defende o uso da metodologia ativa, né? E uma relação mais... entre o aluno e o professor, uma relação mais horizontal e não uma relação vertical de... Sim, e aí a gente queria saber na prática, né, no dia a dia, como que você deixa de ser o dono da verdade, que apenas transmite, né, esse conteúdo para depositar no aluno. Como que você deixa de fazer isso e mostra o conhecimento para ele como um mediador? E eu vou ter que revelar para as pessoas, assim, eu tenho uma coisa para revelar. Eu fui aluna do Lorenzo, então, assim, eu sei como ele faz isso um pouco, mas eu queria saber mais como você faz isso no dia a dia. Você tinha 14 anos, Eu tinha 15 até os 17, entendeu? Faz muito tempo. Mas eu queria que as pessoas tivessem um gostinho de como é ter aula com você, o que você faz na sala de aula. Tá bom, obrigado. O que me levou para a sala de aula? Desde pequeno, eu falava que eu ia ser professor. E aí eu fui estudar línguas estrangeiras em escola de idiomas e fiquei encantado, que era completamente diferente da escola. A escola eu copiava, eu não sabia o que eu estava copiando, gente. Principalmente na área de exatas, e não estou desfazendo. Talvez se eu tivesse tido, metodologias ativas ou professores diferentes, né? Que a culpa não é deles, um sistema diferente, né? Eu talvez teria desenvolvido mais habilidades em outras áreas. Mas eu lembro que eu fazia o idioma estrangeiro em escola de idiomas e eu aprendia de verdade. Então não era para fazer uma prova, não tinha aquela resposta porque vai cair numa prova, né? Você aprendia de verdade. E aí eu chegava na sala de aula, me sentava e falava assim, gente, isso tudo é muito chato. Isso é muito chato. Então eu quero fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Então eu vou levar muito de escolas de língua estrangeira, né, que são cursos livres, para a sala de aula. E aí eu comecei a dar aula muito cedo. Comecei a dar aula com 15 anos, em centros de idiomas. E aí fui fazer letras e tal, e consegui trazer muito do que a gente aplica num centro de idiomas, que são cursos livres, para a educação básica, embora seja totalmente engessada por um sistema, enfim, não é um curso livre, mas o que eu pudesse adequar, o que eu conseguia, né, o que eu podia trazer, eu adequava para a sala de aula. Então, aulas mais dinâmicas, dá mais tempo, mais fala para o aluno do que para mim, né? Vamos pensar na língua estrangeira, depois a gente vai para outros componentes. Como que a pessoa vai desenvolver a fala? Falando, né? É partindo do óbvio. Então, como que ela vai desenvolver? Se eu falo mais que ela? Não, ela precisa falar mais que eu. Então, eu digo que eu tenho a sorte de ter toda a experiência com a língua estrangeira e conseguir depois aplicar isso em outros componentes. Então, as aulas eram mais ativas e mais dinâmicas, quando a gente fala de metodologias ativas. Gente, são nomes muito bonitos, mas que sempre existiram. Então, quando você fala sala de aula invertida, acho que a professora Alves citou, é o antigo e bom seminário, né? Isso aí. Então, alguns nomes, tem umas mudanças de nome para dar uma cara de novo. Sabe quando você pinta um carro velho? Mas você tem que fazer ele funcionar, né? Então, as metodologias ativas, o foco está no aluno, que é a base da educação. Né? Então, você tira aquela ideia do aluno como um depósito, o professor como detentor total do conhecimento, e há um compartilhamento. E esse compartilhamento é a horizontalidade, mas é importante a gente não perder um foco, tá? O professor, ele é o professor. Né? Não estou falando de autoritarismo, mas ele precisa fazer esse planejamento, ele precisa fazer a amarração, ele precisa ter o objetivo e planejar muito bem como ele vai aplicar isso, para não ficar uma coisa solta. Então, você, quando me fazia a pergunta, se corrigiu, né? Qual foi o termo ali que você falou da metodologia tradicional? De ter tirado, daí você se corrigiu e falou, não é ter tirado, excluído. Combater. E na conclusão da tese eu trago isso. Eu não descarto a metodologia tradicional.
É que não pode ser só a metodologia tradicional. Mas o professor, ele também é o detentor do conhecimento. Eu diria que hoje, com todas as bases de informação e acessibilidade que nós temos, a informação está aqui na palma da mão, ou está em algum nano aqui no ouvido, ou está nos óculos, né, da Ray-Ban, que já leem as coisas e já me traz aquela informação. O professor é o detentor da condução. Ele é o professor, ele é o detentor da aplicação daquilo. Porque a informação, ela está na palma da mão. Que número de telefone você sabe de cor hoje? Acho que só o meu, do meu pai e da minha mãe, olha lá, se eu ainda lembro, entendeu? Então, antes eu precisava, a necessidade, a sobrevivência no mundo exigia que eu tivesse coisas decoradas. E eu não falo que tá errado decorar. É importante também decorar. Eu preciso ter uma base. Eu preciso saber a tabuada para aplicar ali na conta. Eu preciso saber a conjugação verbal. O nome eu não preciso, tá? Mas eu preciso saber a conjugação verbal para aplicar ali num texto escrito onde eu vou ter tempo para pensar. Então, a gente não descarta o que é o tradicional, mas a gente precisa adequar à realidade. Então, quando a gente fala em horizontalidade, quantas vezes é que hoje nós temos a proibição na escola do celular, que é outro assunto, então você tem uma limitação daquele boom que teve, sei lá, durante a pandemia e logo após a pandemia, de uso das tecnologias, de fazer tudo, livros digitais, a gente vê não é retrocesso, mas como a gente comentou que a ciência da educação é a aplicação, é o rever, quantas escolas não voltaram para o livro físico? As escolas que descartaram os iPads, os instrumentos digitais, que eles não são um problema. Mas não pode ser só isso, né? Então, em metodologias ativas, é aquela que o aluno participa de verdade, que ele é crítico. Eu queria acrescentar isso tudo que o Lourenço falou, ressaltar, não acrescentar, ressaltar a posição freiriana de que o mais importante para o professor em sala de aula é o diálogo. Então, quando o professor dialoga com o aluno, e dialogar significa dar oportunidade para o aluno falar e ouvir o que o aluno disse. Dialogar é isso, né? E normalmente o professor tradicional só faz um monólogo maravilhoso, segundo ele, que é um porre para quem está ouvindo. Sim. Então, a questão do diálogo é fundamental, porque você vai sentir, vai ouvir, vai dar a oportunidade para o aluno dizer se está bom, se ele está aprendendo, o que está difícil e por que está difícil. E as metodologias ativas, como o Lourenço acabou de dizer, elas sempre existiram. O que não existia, e na quantidade que hoje existe, é professor preocupado com isso. Né? Porque aí a escola tradicional abraçava aquele professor que vinha com aquelas aulas, toda aula é uma aula magistral, né? E para o aluno é uma aula que dá sono. Mas as metodologias ativas sempre tinham os professores que faziam aplicações de algumas metodologias que realmente mexiam com o aluno. Né? É óbvio que hoje o professor pode usar recursos que antigamente não tinha e que esses recursos são fantásticos, mas sem o professor bom, nenhum recurso é fantástico. Sim. E o ativo é isso, é dar voz, mas não é o dar voz vaquinha de presépio. Ah, tá certo. É isso. Não, é o dar voz, é o corrigir, é trazer outro ponto de vista. Ah, você não acha que... Não, por esse caminho não. Né? Então, você é um condutor. Eu acho muito importante o papel da sua tese em falar que não se deve combater diretamente, que deve se juntar com esse novo. Porque eu acho que muita gente hoje acaba demonizando o Paulo Freire por achar que ele pensa que os políticos, assim, que fazem essa propaganda anti-Paulo Freire, pensam que não, porque o aluno vai mandar em sala de aula. Não, porque... O que incomoda é o que a pessoa vai pensar. É despertar a o criticidade. Pensar, ponto. Isso assusta. E eu acho que o ser crítico é complicado. E eu acho que sua tese tá falando assim, não, a gente não precisa jogar fora o tradicional, a gente tem que manter ali ainda, porque senão não vai funcionar. Ele é uma base. Então, acho que assim, não é um segredo, mas acho que a magia da educação é esse hibridismo. Né? Não falar só isso está certo. Em alguns momentos não cabe metodologia ativa. Porque não adianta eu florear, tô dizendo, não, tudo tá lindo com a metodologia ativa, sendo que eu tô dentro de um sistema que vai ter prova, avaliação, e o aluno termina o ensino médio para fazer um vestibular, um Enem, em que, embora seja muito mais crítico hoje, muito mais bem contextualizado, ainda é um exame que ele realiza em 2000 tradicional. Não, e assim, é uma questão muito complicada essa, porque se você deixar que essa ideia, né, seja ainda presente, de que ouvir o aluno, dar voz ao aluno, dar ao aluno a chance de propor
isso é bagunça, isso é pouco, significa que o professor... Não, o professor sabe exatamente, o bom professor, sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele planejou todas as suas atividades. Sim. E deu ao aluno o espaço que o aluno precisa ter. Mas ele tem momentos em que ele diz, bom, agora vocês vão ouvir o que eu vou dizer, porque é ele que está trazendo o conteúdo, né? Então, o professor, não, como disse o Lorenzo lá atrás, não deve ser autoritário, mas ele continua sendo e continuará sendo autoridade na sala de aula. Porque ele é que tem um roteiro a ser seguido, ele é que sabe o caminho a ser percorrido, e ele vai tentar trazer cada vez mais o aluno para esse roteiro. Mas ele tem que fazer cumprir as etapas para chegar a um bom termo. Senão, nada é feito. E levando para o lado do professor, Pedro, Amanda, pro Maria Lúcia, é muito mais trabalhoso você desenvolver uma sequência didática, um planejamento com metodologias ativas, com a metodologia tradicional, fazendo toda essa mistura do que só tradicional. O que tradicional é aquilo, olha, eu vou encher uma lousa, que não é um problema, desde que você saiba como trabalhar com aquela lousa cheia, né? E desperte o interesse, eles falem, né? Porque quando a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, as metodologias ativas trazem o aluno como protagonista, né? Ele não é o protagonista o tempo inteiro, porque um filme não vive só de um protagonista, né? Você tem o antagonista, você tem ali os figurantes que são muito importantes, então toda essa mistura, então fazendo uma comparação, né? Aqui metaforizando a ideia de metodologias ativas e ensino tradicional, você não vive só do protagonismo, né? Então essa mistura que eu acho que é a grande magia da sala de aula, né? E adequação àquele público, àquela realidade e à instituição que você trabalha. Não sejamos utópicos aqui, não vai ser... Minhas aulas, alunos, né, que estão começando agora, novos profissionais, não vai ser o máximo tudo aquilo que eu aprendi. Não vai funcionar dessa maneira, que você tem uma metodologia, um sistema a seguir e você vai adequar naquele sistema que você trabalha, né? Com certeza. E aí, falando um pouco sobre isso, né? A gente está falando muito sobre o novo ensino médio. E aí, a gente queria que você explicasse pra gente o que são itinerários formativos, né, na área de linguagens e tecnologia, e como que eles deveriam, né, na teoria, dar mais protagonismo para os estudantes e para escolher o caminho deles. Gente, de verdade, se eu começar a ser prolixo, vocês me avisam. Nunca! Não, por favor. Muitas páginas correndo sobre isso. Mas vou procurar ser sintético e numa linguagem mais objetiva mesmo. Os itinerários formativos, eles são uma parte do currículo livre, aberta, comparada ao que a gente entende como tradicional, que a Base Nacional Comum Curricular chama de FGB, a Formação Geral Básica. Então, propõe-se ali, a partir de 2017, para implementação em 2020, que era esse o projeto, que das 3.000 horas do ensino médio, 1.200 serão voltadas para os itinerários formativos. Os itinerários formativos não têm como base conteúdos, eles têm como eixo o desenvolvimento de habilidades e, consequentemente, competências nos alunos. O uso de metodologias ativas, o aluno é o protagonista e popularmente chamado como cursos mão na massa. Para atender à realidade de um país tão grande, com tanta diversidade, a BNCC coloca, façam o que vocês quiserem. Né? Pronto, aí já entra a questão dos parâmetros de cada instituição. Exatamente. É verdade. Ele disse que a gente tem que se submeter, óbvio. Faz o que você quiser, mas aqui, não sei se é muito o que você quiser, Então, dessas né? 1.200 horas, você precisa desenvolver cursos dentro das diferentes áreas do conhecimento. Então, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas aplicadas, uma porcentagem proporcional para cada um dentro dessas 1.200 horas. O colégio pode colocar mais de 50% da carga horária na primeira série, ou ele coloca 30% na primeira, 30% na segunda, 30% na terceira, ficou tudo isso muito livre, ficou solto. E aí vem a grande falha, porque fica tudo livre. Então, quando as escolas, sem ter nenhum preparo, e os professores menos ainda, porque quem está na linha de frente? Professores que atuam muitos anos ou recém-formados, mas que nunca tinham ouvido falar. Não houve um curso, não houve um preparo. Não houve uma cartilha, eu vou usar esse termo, né? Nós tivemos alguns documentos como referência depois que surgiu. Então, esses itinerários formativos são cursos livres. E quando eu falo livres,
são livres mesmo. A gente fez um levantamento no estado de São Paulo. Tá? Eu não lembro agora o número exato da quantidade de itinerários formativos. Mas nós tivemos, e agora eu vou julgar pela capa, né? Então, vocês podem dar risada, mas depois eu vou consertar. Um dos cursos que me chamou muita atenção em uma escola de São Paulo era Como Fazer Brigadeiro Gourmet. Esse era o nome do itinerário formativo. E claro, é muito superficial falar isso se eu não peguei o plano do curso. Só que a maioria não tinha plano, gente. Era livre, né? Então, ali você pode trabalhar com a química, você pode trabalhar com a física, você pode trabalhar com diversas áreas. Mas a gente foi atrás ali na pesquisa e realmente não havia um currículo. Era para atender a necessidade daquele público que fazia comidas para vender, que eram jovens que, né, precisavam trabalhar e tal. É tudo muito bonito, mas em questão... Agora eu trago para problemas burocráticos disso. Carga horária. Então, você é professora aqui concursada, você tem 40 horas semanais. De 3.000 horas de ensino médio, 1.200 você para itinerários formativos. Então, você é da área de humanas, da área de linguagens e códigos. Só que você vai dar um curso na área de ciências humanas aplicadas, porque é o que tem para hoje. Porque eu preciso compensar a sua carga horária. Em compensação, só te interrompendo, eu tenho a sensação que... Vamos pegar o exemplo da capital aqui. Não vou citar nomes, óbvio. Mas aqui da capital de São Paulo. Aquelas escolas tradicionalmente que colocam, elas são fantásticas, elas colocam um aluno nas universidades e os pais pagam fortuna para que o seu filho, eu preciso pôr ali, porque ali ele vai pegar isso daí com o nome bonito que quiser inventar e vai dar aula de física, de química, de matemática, de português, que foram retiradas do currículo anterior. E foi exatamente o que aconteceu. E essa é a crítica que a tese faz. Então, eu consegui responder o que são os itinerários formativos? São cursos livres, que precisam trabalhar habilidades e competências, e o aluno precisa ser o protagonista. E na BNCC está claro que ele teria de ser um diferencial em comparação à formação geral básica, deveria ser um aprofundamento, por isso mão na massa prática, né? Mas não poderia ser a FGB, a formação geral básica. O que os colégios de elite fizeram? Eles colocaram nomes fantásticos, como nós, né? Também fizemos isso, nomes fantásticos, só que onde eu trabalhei, na tese não podia citar, mas aqui a gente já contou a história, foi no próprio Colégio Mackenzie, a gente levou ao pé da letra. Então, houve anos aí de preparo, começou quando veio a determinação em 2017, 2018, nós fomos sentados em equipes para formar esses cursos. Então, foram 3 anos escrevendo esses cursos, pensando, entendendo o público, só que eu estou falando de uma bolha. Eu estou falando de um colégio que está dentro de um campus universitário que tinha a consulta da universidade, você tem laboratórios. Nós trabalhamos aqui com essa disciplina nos laboratórios do Centro de Comunicação e Letras, em estúdios de gravação, a disciplina que eu escrevi. Agora, e um colégio, um colégio público, que existem muitos colégios públicos com uma boa infraestrutura, mas a maioria não tem. Qual que vai ser a realidade? Então, esses itinerários formativos, eles atendem a elite. E aí, mesmo os colégios bons, aqui, o Colégio Mackenzie, ele levou ao pé da letra e fez cursos muito interessantes. Patinamos muito ali no começo, porque era um teste todo dia. Vamos ver, vai funcionar? Não vai? Novo para todo mundo, né? Mas outros colégios que têm só o objetivo, a aprovação de aluno em vestibular, né? E não é uma crítica, é uma realidade, a pessoa está pagando por aquele serviço, ela procura aquilo. Fizeram isso que a professora falou. Por ética, eu não pude citar, né, questões éticas no trabalho, o nome dos colégios, mas foram citados nomes, por exemplo, Desvendando a Ciência. O nome é lindo, só que era aula de biologia. Legal. E assim, era o livro de biologia. Sabe? Com certeza. Era a resolução. E aqui, quando nós começamos, veio, claro, da orientação pedagógica do colégio. Não podem trabalhar com livro didático, não é para corrigir questão de vestibular. São matérias mão na massa. Saímos correndo atrás de laboratórios pela universidade, pegando o laboratório emprestado e tal. Foi lindo, tá? Com uma série de problemas, foi sendo aperfeiçoado, mas em 2023, o último governo assumiu em 2022, a partir de 2023 nós tínhamos um ministro da Educação realmente envolvido, né, que entendia de educação, e com todas as críticas e dificuldades desse novo ensino médio, vamos escutar. Então, a partir de agora, não será mais implementado. Fica do jeito que estão todas as escolas. Foi feita uma consultoria pública, só que minha tese, toda a parte teórica já estava pronta. Já tínhamos passado pela qualificação.
E aí foi quando a professora disse, não precisa mudar a parte teórica, só que agora a gente tem muita coisa para analisar o que vai mudar. Então, a gente foi com cada documento que saía, entrou na tese, não estava previsto no nosso desenho inicial, essa consulta pública. Então, quais foram as perguntas, quais foram os resultados, só que a gente não conseguiu colocar o novo ensino médio, porque quando ele foi sancionado em 24, a gente já estava com a tese pronta para o depósito com defesa marcada, né? Então, a gente colocou o que a gente acreditava que ia acontecer, e foi o que aconteceu. Que foi a redução dessas 1.200 horas para 600 horas, né? E dando mais orientações para as escolas, embora não houvesse o repositório. E aí foi quando surgiu a ideia de a gente usar essas disciplinas, que foram aplicadas por 3 anos. É um material bem interessante, porque você tem a aplicação, não só o projeto, desses 3 anos para um repositório na área de linguagens e códigos e suas tecnologias. E, professor, como a senhora falou que as escolas de elite conseguiram driblar ali para dar disciplinas. Mas eu lembro que foi um debate muito grande, que essa flexibilização, na verdade, ia só servir para enfraquecer o currículo escolar das escolas públicas e da maioria das escolas particulares também, que não servem, que não acabam não atendendo a elite. Então, como que a senhora avalia que a ciência da educação feita aqui no PPGL, nos programas, como a senhora avalia que funcionou para equilibrar essa inovação do novo com a maior inovação do novo ensino médio? Olha, quando surge essa ideia, né, de um currículo mais flexibilizado, você pode olhar por diferentes pontos de vista. Mas pense que isso seria uma forma óbvia de uma modernização do processo de ensino-aprendizagem da educação básica, né? Você teria uma forma de flexibilização que faria com que este curso, que o aluno muitas vezes faz e não sabe nem por que está fazendo, ficasse até muito mais interessante para ele. Essa flexibilização estaria levando o aluno a novos conhecimentos, novas possibilidades profissionais, né? De repente ele pode dizer, nossa, fazendo essa disciplina eu agora percebo que este é um caminho profissional que eu poderia seguir. O aluno ainda está nesse processo de escolha. Mas para que isso acontecesse, tinha que ser feito de uma forma que o tempo amadurecesse a ideia e pusesse a ideia em andamento. E como o Lorenzo disse, chegou. Como é que nós vamos resolver? Aí começa a questão da praticidade. Quem é o meu corpo docente? Qual é o meu investimento? O quanto eu pretendo e posso investir? Né? Qual é o meu interesse final? Que é o exemplo que eu dei das escolas hiperfocadas no vestibular que nem esquentaram a cabeça. Tá certo? Puxaram de volta aquela carga horária para as disciplinas importantes para o vestibular. Ou então puseram aí alguns professores suando sangue, suor e lágrimas para montar do hoje para amanhã um currículo totalmente diferenciado daquilo que a gente tinha. Então são aquelas questões que às vezes uma boa ideia, que poderia ser mesmo uma boa ideia, uma excelente ideia, acaba sendo deturpada. Por quê? É um país continental, né? E com um número de escolas públicas e privadas de uma forma absurda, e cada um livre fez o que quis. Por isso agora a coisa foi reduzida, porque a sensação que deu, que talvez seja a realidade, eu não estou a par, mas eu acho que talvez seja a realidade, não estava funcionando na maioria das escolas. E, na verdade, não é que a professora fez o que quis, eles foram obrigados a fazer. Né? Não queriam, mas foram obrigados a fazer. É verdade. E acho que isso responde à primeira pergunta, né? Como que qual que é a ciência aplicada à educação? É o relato da experiência, né? É o estudo de diversas teorias e a aplicação dessas teorias para a prática. Porque não dá para ficar só na teoria, né? Isso é tudo muito lindo. Agora, essa teoria consolidada com a prática, quais foram os resultados que nós tivemos?
Então, a tese, ela delimita bem que isso foi uma experiência, ressalta pontos positivos, negativos, que ficam bem equilibrados ali, não digo que foram mais positivos que negativos, eles ficam bem equilibrados, mas eu enfatizo que é para uma bolha, é uma realidade de um público elite da cidade de São Paulo, dentro, acho que acredito que seja o único colégio, né, dentro de um campus universitário que pôde gozar de todo o espaço físico oferecido também pela universidade, né? Então, ali funcionou, com problemas, funcionou muito bem, né? Então, isso é a ciência na educação, é o estudo. Quando eu digo estudo, é o relato de experiência, né? É a aplicação daquilo. E formalizar isso em documentos, que a gente aqui vai chamar de tese, porque era um doutorado, para que sirvam de referência para os especialistas ou pessoas que estejam interessadas na área da educação. Uhum. E agora falando um pouco sobre as suas aulas que você deu, né, das disciplinas eletivas, né, como que você fez para fazer elas funcionarem com os adolescentes? E aí você criou um material didático, né, que chama Esqueleto. E aí, assim, eu queria que você explicasse como que ele funciona, né, o que é esse esqueleto e como que os alunos fizeram para preencher esse esqueleto dando a vida deles na aula, né? Tá. Eu vou trazer um contexto que a gente começa um ensino médio. Então, o aluno vem com a maturidade que ele tem do ensino fundamental 2, nessa fase de transição, e tem todo um mundo de novidades. Só que, em especial, a aplicação desses itinerários começaram em 2021, ou seja, eles estavam há mais de um ano afastados do convívio social, e isso influenciou diretamente no amadurecimento acadêmico e social desses alunos. Então, de repente, eles começam um ensino médio em 2021, em sistema híbrido, que foi híbrido, né? Algumas aulas presenciais, outras aulas online, algumas aulas com 50% dos alunos no presencial, outros 50% acompanhando pela câmera, enfim, em casa. E para novas disciplinas em que não há prova, então eu vou estudar para quê se não há prova? É essa a mentalidade do aluno, que é essa a nossa tem mais mentalidade, isso também, né? a mudança de maneira geral. mentalidade. Então, eu vou anotar para quê se eu não vou fazer um exercício sobre isso que vou ser avaliado de maneira quantitativa? Eu não vou reprovar com isso. Então, no primeiro ano de aplicação, eles compraram, né? Nós compramos, os professores que aplicamos, e os alunos compraram pelo dinamismo, por ser ativo, porque eu vou construir, eu vou desenvolver uma matéria jornalística, eu vou fazer uma crítica disso. Nossa, eu vou criar publicidade, que não era mídias e marketing, era o nome dessa disciplina. Então tinha essa empolgação, só que depois que passa a empolgação, é a mesma coisa começo de casamento, de relacionamento. Depois que passa, e aí? E aí, o que eu senti no final do primeiro ano, muito conturbado pelas questões pandêmicas, né, da própria estrutura de sala de aula, que muitas coisas ficaram soltas no curso. E aí eu comecei a criar apresentações, gente, com vários elementos, várias partes vazadas, que eu chamo de esqueleto. Então, é como se eu tivesse um esqueleto e eu vou precisar preencher esse esqueleto. Então, eu colocava uma tabela com 2 espaços maiores em cima, 6 espaços maiores embaixo. Então, eles tinham que atribuir o título a partir do momento que eu começava a desenvolver. 2 linhas para eles formalizarem um conceito. Passava uma publicidade, eles tinham que colocar uma análise em outro espaço. Quando eles viam, eles tinham tudo aquilo completo. Então, o que era o esqueleto? Diferente de um livro que você tem um exercício com a instrução e depois complete os espaços, por exemplo, um livro didático, ou escreva sobre isso, era uma maneira de mantê-los amarrados, entendam, amarrados, na aula, no começo, meio e fim. E ao terminar, eles tinham aquela apostila, vou chamar assim, porque não é um livro didático, preenchido. E foi importante essa formalização. Então, no segundo ano de aplicação, eu sentia que os alunos conseguiam reter mais a informação e aplicá-la porque eles estavam formalizando e escrevendo. Claro, com tecnologia. Você pegava o iPad, abria o QR Code, eu tinha que trabalhar com a notícia do que tinha acontecido no dia anterior, com a publicidade do Big Brother, qual o patrocinador que vendeu mais, que linguagem ele utilizou, quais foram os mecanismos de fala para persuadir, do dia anterior. Então, você tinha a mistura do tradicional, né, do manuscrito com a tecnologia, mas você formaliza. Então, é preciso formalizar. E o formalizar é colocar ali no papel ou colocar no iPad, mas é o registro. E quando ele via eu construir isso, tá? E é legal, ela fala, nossa, eu que escrevi tudo isso, eu que fiz tudo isso.
mas é ele que tem que brilhar. Na verdade, você planeja, o professor planeja e faz toda aquela amarração. Então, o esqueleto é isso. E aí a gente conseguiu um belo material para analisar, né? Eu usei muito desses esqueletos preenchidos pelos alunos nas análises do doutorado, sem o nome deles, né? Então, você tem ali desde o preencher com a teoria, com o conceito, o preencher assistindo alguma coisa, de repente vinha próximo tópico, discussão em dupla. Então, tinha 3 minutos o tempo delimitado para a discussão, opinião de cada um, a opinião dos dois, debate com outro grupo, o que o outro grupo contradisse, então, eu tenho que escrever ali, formalizar. Então, é uma maneira dele também ter o tempo para ele associar e amadurecer o próprio raciocínio. Então, o esqueleto funcionava dessa maneira. E aí, desenvolvemos um material didático com isso. Maravilhoso. E uma coisa da sua tese é que você volta, você vai fazer todo um apontamento histórico da educação no Brasil. Você volta lá na colônia, passa pelo Manifesto de 1932 e eu queria saber de vocês dois, qual a importância da gente estudar toda essa parte histórica da educação brasileira para entender o Brasil atual? Porque os movimentos, eles não nascem do nada, não é? Então, hoje, a maneira como o professor age e reage em sala de aula depende de diversas teorias. E uma teoria, ela substitui a outra, acrescentando algumas coisas, retirando outras. Então, não é um processo que se reinicia a cada instante. É um processo de continuidade. E a gente só vai conhecer esse processo de continuidade se a gente olhar para trás, não é? E vai ver que Paulo Freire mesmo, voltando ao nosso autor, né? Paulo Freire mesmo, você lê uma obra de Paulo Freire hoje, você tem a impressão de que ele continua escrevendo. Né? Ele escreveu isso semana passada? Não foi a semana passada. Né? E é assim, e ele bebeu de algumas fontes, e ele diz quais foram as fontes dele, que certamente beberam em outras fontes anteriores a elas, que também disseram quais eram essas fontes. E é assim que a gente foi construindo a nossa história, a nossa experiência e a nossa vivência. Então, apagar o passado é simplesmente simplificar demais. Simplesmente simplificar é lindo. Simplesmente deixar muito mais simplificado o processo, que não é um processo simples. Ensinar não é um processo simples. Entrar na sala de aula e encher a lousa de bobagem é um processo simples. Hoje nem precisa mais, né? Põe tudo. Slide. Não é verdade? Manda tudo para os alunos online e acabou. Mas, na verdade, você vai construindo, não numa folha em branco. Você vai reconstruindo uma história, porque senão você nem vai caber na realidade daquilo que você está fazendo, certo? Essa é a ciência da educação. Verdade. E esse olhar para trás, como ciência da educação, relacionando ao tema da tese, eu coloco isso na conclusão, que foi bem marcante. Não digo que foi uma surpresa, mas foi eu tive uma maior evidência nos estudos da tese. Ela sempre foi, a educação brasileira, e continua sendo elitista. Né? Sim. Então, ela começou ali atendendo aos filhos dos europeus, né? A só homens. Depois, quem tinha acesso ao ensino superior eram só os filhos dos europeus, ou os descendentes que aqui habitavam, que está relacionado com o poder aquisitivo. Aí, quando eu preciso de operadores, aí eu faço um fomento na educação, de maneira bem grotesca, eu estou resumindo aqui. Mas você sempre atendendo a elite. Quem dita o direcionamento da educação brasileira é a elite, porque está relacionado à economia. Né? E não é que eu estou aqui levantando a bandeira, vamos acabar com tudo isso. Não dá, é um sistema, mas a gente pode contribuir de alguma maneira. E aí, na tese, eu coloco isso, né? O ensino continua sendo elitista e conteudista. Né? Não dá para, com todas essas propostas, não teve como fugir disso. A gente pode atenuar, mas fugir, não. É uma herança muito forte, está enraizada. Até porque a elite brasileira pensa que quem forma os filhos são eles, os pais. Que ninguém mais está formando. Lê do engano, né? Porque, na verdade, a gente está se formando e reformando ao longo de toda a vida. Exatamente. E essa criticidade,
Agora, a gente não consegue ficar parado, né? Não consegue, mas essa criticidade incomoda. Então, essa onda de homeschooling. Nossa, Por quê? pensei nisso quando você falou. Então, esse é um exemplo clássico, olha aí. Eu não quero que ele pense diferente. Isso né? aí. Como se pôr dentro da caixinha fosse resolver, né? E não Exato. significa que ele vai mudar de opinião, mas eu posso mostrar outras realidades de mundo, que é o que a escola faz, Sim. né? Não, mas ele tem que ser quadrado, né? Daqui a pouco os contos de Aya, né? RS. Gente, infelizmente a gente tem que ir finalizando. Ah. Mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta. Sim. Ok? Eu quero. Eu queria que, na verdade, vocês fizessem um parecer, assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente, de como a ciência é produzida aqui no Mackenzie, no programa de pós-graduação em letras, especificamente, ele ajuda a construir uma escola mais igualitária, sem tanta desigualdade, uma educação mais feliz, vamos dizer assim, e como a ciência feita aqui ajuda no futuro do país. Você quer que o No aluno geral. fale primeiro ou a professora fale primeiro? Vocês Vocês decidem. podem decidir. Traga do ponto de vista da orientadora e eu vou depois do ponto de vista do orientador. Olha, como eu falei desde o início, né, lá no comecinho, eu trabalhei no Mackenzie por 51 anos. Então, se existe uma pessoa que pode falar, né, da realidade mackenzista, por favor, essa pessoa, eu Com sou certeza. uma das pessoas que pode fazer isso. Não sou a única, óbvio, mas sou uma das pessoas que pode contar. E aí, por incrível que pareça, para muita gente, não para nós que estamos aqui dentro, o Mackenzie não é uma escola dessa de elite, claramente de elite. Nós temos uma mescla, isso desde a pré-escola, né? Que você tem todo tipo de gente aqui. E isso é maravilhoso, porque não é uma escola pública, mas as diferentes origens sociais convivem muitíssimo bem, né? E isso é muito importante, porque se você coloca todo mundo dentro de uma caixinha, isso aí não vai funcionar tão bem assim. E aqui isso não acontece, né? Agora, se você pegar e trouxer essa questão da ciência, né, do estudo científico, seja lá do que for, e então vamos trazer esses estudos para pós-graduação, que é o espaço mais voltado para essa questão, aí você vai ver o seguinte: nós temos um foco, né? Temos um foco que é institucional, que é olhar para o outro como o próximo e como aquele que merece ser olhado, merece ser atendido, merece ser visto como pessoa, né? E para o professor isso é uma maravilha, porque é assim que a gente vê o nosso aluno. Então, quando a gente estuda, e aí eu vou falar da minha experiência pessoal, né, que tinha um campo de estudo, o Pedro falou que o grupo de pesquisa que eu monitorei, né, e que foi o grupo do Paulo Freire, né, cresceu numa escola que equivocadamente é chamada de uma escola de direita. Então, ninguém conhece nada do Mackenzie quando fala uma bobagem dessas. Porque durante 25 anos, e agora continua existindo este grupo, nós estudamos um autor que a imprensa mal informada fala um monte de besteira a respeito dele. Mas que, se a gente vai ler, ele era um cristão. Ele era um homem que pregava o amor ao próximo. Então, eu nunca tive problema de fazer isso aqui dentro dessa instituição. E aí, o que eu fiz durante esses 25 anos e os anteriores, porque eu já li e estudava Paulo Freire, né? Estudei, entendi, compreendi, conheci novos textos, novos autores que falavam a respeito dele. E isso é ciência. Os meus alunos e os meus orientandos acabaram lendo Paulo Freire também. E não é porque eu obrigo, é porque é como eu sou. Se eu estou orientando uma tese, o que eu faço? Eu vou dizer o meu ponto de vista. Vou respeitar o ponto de vista? Vou. Se não respeitasse, nunca ele poderia falar em tecnologias, porque eu não entendo bulhufas de tecnologia. E, no entanto, orientei muita gente mais jovem do que eu e que estava com a mão na massa. Quer um exemplo disso? A professora Valéria. E você dá um espaço de crescimento individual para o seu orientando e, de vez em quando, você fala, não, espera um pouco, está faltando isso.
porque você não acrescenta aquilo, é o seu papel de orientador. Uhum. Né? Então, eu acho que a ciência cresce na medida em que os interesses, né? Você foca o seu interesse e chama mais gente para conhecer aquilo que te interessa. Não sei se era isso que você Sim, queria. sim. Eu respondo a sua pergunta não exclusivamente em nome de PPGL, mas no Mackenzie como um todo, pensando na grandiosidade do Mackenzie que nós temos de um ensino infantil à pós-graduação. Então, graças a essa confiança no pesquisador, no aluno, no profissional, da mesma forma, quando eu fui escrever as novas disciplinas, eu tive carta branca, né, da equipe pedagógica da educação básica. Quando eu levei a proposta para o PPGL na entrevista do doutorado, gera um receio do orientador, não era nem ela, né, mas da equipe. Como que ele vai escrever de algo que está começando agora? Nós não temos base teórica para isso. Sim, temos. Então, assim, o primeiro pensamento que vem, nós não temos base teórica, isso está acontecendo agora, não é melhor esperar, vivenciar e depois aprofundar? Não. Pelo contrário, na entrevista, as pessoas que me fizeram a entrevista, que não eram da área da educação, se interessaram muito e falaram assim, nossa, isso é fantástico, porque é novo, está acontecendo. Né? Então, esse pioneirismo do Mackenzie, essa inovação, esse espaço, e a oportunidade, como ela citou, de uma realidade que sim é tido como um colégio de elite, mas dentro dessa elite dá oportunidade para todos. Na educação básica, 60% dos alunos não é pagante, né? Não são pagantes. Então, olha que interessante isso, realidades. Eu tenho um aluno que vem de motorista com carro blindado, eu tenho um aluno que vem de outra cidade de trem que acorda às 4 da manhã para estar aqui e convivem num mesmo espaço, né? Então, o PPGL proporcionou, e com esse estudo, né, com essa tese, tudo que eu pude levantar, nós pudemos levantar e apresentar a contribuição para a educação. E quando você contribui para a educação pensando no próximo, não só um trabalhinho ali para... Claro, todo mundo quer título. Título é bom, é interessante. Mas um título vazio, ele vai ficar ali na parede. Agora, quando você vê que aquilo surte efeito, que pode ser usado por outras pessoas, acrescentado, criticado, repensado, você fala, eu estou contribuindo para a sociedade. Então, eu estou exercendo o meu papel não só de professor, de cidadão, e isso, para mim, é amor, isso é alegria, né? E isso foi proporcionado pelo PPGL dentro dessa grandiosidade, dentro desse monstro que é o Mackenzie, um monstro bonito, um monstro acolhedor. Sou suspeito, porque toda a minha formação é Mackenzie, mas exatamente por me dar esse espaço, por eu poder crescer aqui como pesquisador, né? E mesmo quando eu terminei, que eu falei assim, agora eu não volto. Vem assim, você não quer escrever um artigo sobre tal, no capítulo da sua tese? Aparecem ex-alunos, alunos de pesquisa da pós-graduação de outros lugares. Olha, eu achei isso que você escreveu, você pode me ajudar? No meio, quando eu tinha acabado de finalizar o doutorado, um estudante da USP me procurou, que ele era do jornal da USP interno, e eu falei, nossa, mas nem foi publicada a minha tese, era sobre o seu mestrado, gente, foi em 2010, 2011. E ele estava escrevendo sobre música e tinha um trecho ali, e assim, aí eu dei uma entrevista e eu falei, olha que legal isso, olha quantas barreiras, né, quantas fronteiras, para que lugar está chegando, isso é lindo. Então, isso é graças a essa liberdade e essa confiança que o Mackenzie, o PPGL, tem no pesquisador, né? Uhum. Depois de uma sabatina, nas entrevistas, né, para participar do programa. Bom, não sei vocês aí de casa, mas eu ficaria aqui com vocês horas e horas conversando, tendo essa aula maravilhosa, mas estamos chegando ao fim. Porém, eu queria dizer que eu estou imensamente grata, né, à professora Maria Lúcia, ao Lorenzo, por estarem aqui com a gente e compartilharem tanto com a gente, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa para quem está em casa... Eu só tenho a agradecer, né? Como eu já comecei agradecendo, eu termino agradecendo o convite de vocês para estar aqui, né? Estar com vocês dois, Pedro e Amanda, dois queridos, estar com o Lourenço, esse queridíssimo, né? E assim, você não pode pôr dois professores para falar. Aí você vai me desculpar. Agora que eu olhei o horário.
Entendeu? Você pôs professor para falar, é isso. Né? A gente não tem momento para parar. Então, Não, justíssimo. muito obrigada, tá? E fico muito contente de estar aqui com vocês. Eu agradeço também a oportunidade, a lembrança e que vocês puderam proporcionar esse momento comigo, a professora. A gente se fala ali por mensagem, mas a gente se vê quase pouco, não né? se vê, né? Pouquíssimos momentos. É E tá aqui com vocês também, o Pedro, que, nossa, me ajudou tanto Nem aí. me fale. E a Amanda, minha podemos- aluna, né? A gente pode fazer um momento para contar tudo que o Pedro fez. Um episódio só esse disso. podcast vai até tarde. E, Amanda, é uma alegria para mim, assim, te ver aqui, né, agora. Para que eu vou chorar. Na pós-graduação, né? É o doutorado que você tá, né? No doutorado. E eu lembro de você ali, tímida, assustada, num começo de ensino médio, num primeiro ano. E como ali a gente já começou a trocar ideias de outras coisas, da aula de espanhol, né? Era outra abordagem. E te ver aqui onde você está, para mim, isso é uma grande alegria, tá bom? Eu vou chorar. Então, agradeço a vocês, gente. A gente e a todos pela agradece. paciência de chegar até aqui. Eu quero agradecer muito, né? Uma das coisas que eu falei com a professora Valéria, quando a gente tava pensando nos nomes, eu falei, não, a gente pode chamar a professora Menelos. Ela não é mais professora, mas ela é professora do PPGL. Sempre vai ser. É isso. Não tem opção. Vai ser sempre. E aí eu falei, ninguém melhor do que o último orientando. Vamos chamar os dois. É a dupla perfeita. Os dois toparam na hora também. Então, acho que o recado que fica para todo mundo que está em casa é que a escola é construída por todos nós. Os professores, os alunos, a gestão, tudo. Então, se você gostou desse papo, se você conseguiu chegar até aqui, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente no Instagram, nas redes sociais. E é isso. Compartilhe nosso episódio e até mais. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.